desafio, é mais produção, e então isso me desafiava. E até hoje, tudo que for mais desafio é o que eu gosto. Você ficar meio que parado, meio que na inércia, aí não é comigo, aí eu adoeço, né? Eu preciso de movimento. E depois de um tempo, teve um sábado de manhã que eu me acordei, talvez entre 6 e 7 horas, eu simplesmente, ao acordar, tinha uma mensagem parada dentro da mente que foi só abrir, estava ali já. Você vai ser terapeuta. Nossa, E interessante, né? Veio uma bem ideia. claro, né? dentro de... Mas e como, né? Eu não tinha pensado em ser terapeuta. Isso foi lá em 2009. E como? Né? Ser terapeuta. Né? Minha área era administrativa, era gestão de pessoas, gestão de produção e tal, era área de humanas, mas como ser terapeuta? E dentro de 2 semanas já tinha matrícula feita em Joinville, né? Matrícula feita, negociado com a empresa para me mudar de turno, para eu poder ganhar mais, para poder pagar os estudos, porque eu tinha que viajar. Hoje você faz muitos cursos, né, da internet. Facilitado, né? Hoje está muito facilitado isso, mas naquele tempo a gente tinha que viajar mesmo. E curso que levava 3 anos para fazer, hoje está se fazendo em 3 meses. Né? Tem o lado bom, que é rápido, mas também tem outros pontos que talvez não sejam tão bons. Você perde muitas experiências do presencial, por exemplo, que o online não te traz. E aí já estava tudo ajustado, né? Com esposa, enfim, apoio, não, vai. E pronto, e em 2010 eu comecei a atender. E aí estamos até hoje. Daí migrei todos os estudos aí, né? Primeiro lá comecei com parapsicologia, ciências mentais, depois no período aí líder coach, daí teve hipnose, a especialização em hipnose ericksoniana, que é a formação internacional, daí outra formação internacional também pela Suíça, que é principalmente para atender crianças na área de hipnoterapia. Daí depois, sempre tem uns cursinhos que a gente faz, uns mais relevantes, outros menos, mas entre eles também, constelação familiar, né? E isso aí já faz o meu primeiro contato com constelação familiar, acho que eu fui um dos pioneiros aqui de Freiburgo, né, trazer a constelação. Meu primeiro contato com constelação foi em São Paulo, eu estava com o pessoal da Bahia lá, e foi quando a gente, né, tocou no assunto de constelação familiar, foi a primeira vez que eu vi isso. E daí depois que eu percebi que eu já estava aplicando constelação familiar, sem saber que era constelação familiar. Você já tava... E nós utilizamos bonecos, né? Quem já veio lá comigo conhece, ouviu pela internet aí, né? Uma das formas de aplicar. Eu, antes de saber sobre a constelação, eu fazia os desenhos para a pessoa no papel e dizia assim, ó, você é esse bonequinho. Eu até levava, eu tinha esses desenhos, hoje não sei se eu tenho ainda, mas eu levava para meus professores lá no primeiro curso de constelação que eu fiz. Eu chamava de levar, olha como eu fazia antes sem saber que eu fazia. E eu dizia para a pessoa, por exemplo, olha, você está sendo a mãe da tua mãe aqui. Se você continuar sendo assim, é claro que vocês vão ter conflito. Ou isso não está legal, está fora de ordem, né? Mas eu não sabia que isso era da constelação. E daí depois que fui utilizar a parte técnica mesmo da constelação. A constelação, deixa eu dar meu relato aqui, porque eu não conhecia. Eu conhecia a constelação ali com o Dallagnol. E é muito curioso, porque a constelação, ela causa como é que eu vou usar a palavra? Uma estranheza. Eu, no dia, eu fiquei brava com a situação. Eu disse, mas como que pode ser? Isso aqui não tá certo, não é? Né? Eu fiquei brava. Essa foi a palavra. Fiquei brava com aquilo que eu tava vendo e que, na verdade, depois você me explicou que era uma projeção da minha própria mente ali, né? Mas eu achei muito estranho. Mas eu tenho que dizer, assim, que a constelação me ajudou muito. Nossa, me ajudou muito. Coisas que eu sofri, que eu estava sofrendo no momento, a constelação, não no dia eu só tive braveza, assim, mas depois, com o passar dos dias, eu fui melhorando e eu fui percebendo que foi por conta da constelação. Sim, interessante, sim. né? É legal. Sim. Então, e a constelação é um método, é uma técnica, é uma das mais modernas que temos na área mental, né? Voltado para sistema familiar. E foi desenvolvido na Alemanha, né, por Bert Hellinger, e se estende aí por todo o mundo, aí, algo que abraçou o mundo mesmo. A gente consegue trabalhar vários
nozinhos que tem dentro da nossa mente através da constelação. A gente consegue trabalhar luto, a gente consegue trabalhar conflito com pai, com mãe, consegue trabalhar a falta de ordem hierárquica numa família, porque quando existe a falta de ordem hierárquica, vai ter conflito, vai ter problema. Né? Então, pai e mãe precisam estar aqui e filho precisa estar aqui. Perdeu a hierarquia, a família vai se desestruturar. Num relacionamento de casal, nada de um ser pai do outro ou mãe do outro, não. É de igual para igual e a dança é essa, buscando um eterno equilíbrio. E a constelação nos traz isso, né? Então a gente consegue aplicar a constelação, por exemplo, para conflito entre colegas de trabalho. Né? Eu recebo muitos atendimentos também nessa linha, na área profissional, onde às vezes a pessoa vem e diz, viu, eu estou saindo da tal empresa, eu quero sair porque eu não aguento mais meu colega, a gente não consegue se relacionar. Vamos trabalhar isso, porque senão eu vou sair da empresa. Tem empresas que direcionam funcionários para vir até mim, para a gente trabalhar esses pontos aí para a empresa, que considera que o funcionário não deve sair naquele momento, porque é o funcionário que está sendo muito bom, está sendo muito útil para a empresa, Sim. Inclusive na área, nas funções de supervisão e gerência. Eu acho que as funções aonde mais você é testado, eu digo assim porque eu passei, né, a vida toda por mais... O período da minha vida profissional, a maior parte dela foi por gerência. E de fato, você é confrontado a todo tempo, né, de todos os lados. Né? E se você não tem uma gestão de emoção, você deixa o teu sonho, deixa um salário legal e bacana, porque faltou, de repente, administrar, né, aquelas situações, né. Isso, imagino eu, quando a pessoa é muito jovem, assume a gerência, mas também quando ela já tem uma certa idade avançada e assume a gerência, também existe muita resistência dela, né, e às vezes alguma coisa ficou parada lá atrás e ela precisa se atualizar, né, e aí começam os conflitos. E de fato, a pessoa é um baita um profissional, né, é só questão de organizar ali a caixinha de dominó, né, a Larissa também sempre falava assim, agora organiza a caixa de dominó, né, você arrumar as peças ali e voltar a jogar de novo, né, isso mesmo. Então, a conversa está bem interessante. Nós vamos entrar, então, na parte de relacionamentos agora. Quem estava na live esperando a parte de relacionamentos, nós vamos entrar agora para isso. Mas antes, Silvano, eu quero fazer uma fala para duas como que fala, esqueci a palavra agora, as patrocinadoras de hoje, com muito carinho, muito carinho. Eu quero falar da Moni Amore, que inclusive essa blusa que eu tô aqui maravilhosa é dela da Moni Amore. Gente, lá tem peças assim maravilhosas. Na descida pro Jardim América ali, perto do semáforo, desce um pouquinho, tá ali a loja da Moni. É muito, muito, muito cheio de peças maravilosas e tudo mais. Você tá bem chique hoje, né? Não, né? É só o luxo. E depois eu quero falar, me alcança ali, Silvano, fazendo um favor, da Elisângela Lorenzini, que ela fez para nós degustar hoje aqui na live esses brigadeiros. Então o nome lá da lojinha dela é Cecília e Maria Doceria. E olha, vocês vão provar aqui hoje no estúdio, vocês vão ver a belezura que é esse doce aqui, gente. É incrível, é só provando mesmo para saber. Depois eu vou deixar ali o link do Instagram da Lorenzini e também da Monique. Isso. Nossa, se for bem vivo, é bonito. Não é? Vontade, o sabor é incrível, você vai ver depois. Então, Dallagnol, depois disso podemos continuar. Você tem um método que você criou para jardim relacional. Falei certo? É esse mesmo método? Foi você mesmo que criou? Como que foi? Sim. Então, com o passar dos tempos, né? Quando nós começamos, tinha muitos atendimentos individuais e zero de casal, né? Eu não olhava para a parte de casal. E aí comecei a perceber que todo mundo que estava chegando, seja crianças, adolescentes ou o próprio adulto, a fonte da maior parte dos problemas era lá com os pais, com a família de origem. Vinha muito de lá. Aí começamos a trazer a ideia de um sistema de cachoeiras, né? Que é como se a gente faz parte de um sistema de cachoeiras. Então, meu pai e minha mãe estão atrás de mim, e isso é um conteúdo também voltado para a parte sistêmica, né, de constelação, mas metaforicamente falando como se fosse uma cachoeira. Então, meu pai e minha mãe estão no topo de uma cachoeira. E eu vou nascer na lagoa. Toda cachoeira tem uma lagoa, certo? E eu vou nascer na lagoa, então tudo que vem de lá de cima vem para mim. E eu, como criança, não sei separar isso. Minha mente não sabe separar isso. O que é bom, o que é ruim, não vai saber separar. Ou eu vou ficar feliz com isso, eu vou me desenvolver com isso.
ou eu vou sofrer com isso, ou eu vou me tornar uma pessoa não tão boa com isso, né? E vou levar isso para a vida adulta, levando em considerações que as principais sinapses mensais são construídas até os 4 anos de idade, né? Em torno de 80% a 90%. Então, depois a gente tem muito pouco. O restante da nossa vida meio que se baseia muito lá no que tem lá de início, nas programações de lá de trás, no sistema de crenças e no sistema de comportamento. E aí, olhando dessa forma, não, mas eu preciso trabalhar mais a fonte, porque eu estou trabalhando um pouco mais à frente, eu estou trabalhando onde a água já está suja. Por que eu não desenvolver algo para trabalhar já na base, aonde vai sujando a água? Mas daí é claro que eu descobri que esses pais também, se a mãe é uma mãe difícil, é porque ela teve uma infância difícil, é porque ela teve uma vida difícil e que o filho não vai conseguir entender isso. O filho não vai conseguir olhar para isso. Né? Teve uma cliente esses tempos aí que, segundo ela, dos 25 anos de vida dela, foi a principal conversa que ela teve com a mãe, porque agora ela conseguiu entender por que a mãe era mais rígida, por que a mãe cobrava tanto. É claro, a mãe também sofreu lá atrás. Lá na cachoeira dos pais dela, lá, também teve sofrimento. Então, isso vem sendo projetado de cachoeira a cachoeira. Imagine, uma cachoeira, avô e avó, daí tem os filhos, esses filhos, cada um vai formar um rio, vai se encontrar com uma outra pessoa de uma outra cultura familiar lá na frente, que vai formar uma nova cachoeira, mas tudo fica interligado dentro da mente, não é fora. Talvez seja um pouquinho complexo para entender isso ou não, porque metaforicamente é só imaginar cachoeiras. E a água limpa ou suja vai seguindo em frente até que alguém a limpe ainda mais. A limpe com amor, com harmonia, com um plano da alma e não apenas com um plano do ego. E aí, olhando dessa forma, não, então eu comecei cada vez mais nas crianças e nos adolescentes a envolver mais os pais para poder melhorar as queixas que os adolescentes tinham, que os pais mesmo tinham das próprias crianças. E eu percebi que de cada 10 crianças que eu estava atendendo, 7 ou 8, era só chamar os pais e alinhar os pais que a criança melhorava. Nossa. Teve vezes na sessão com a criança, no tempo que eu ficava com a criança, eu ficava ouvindo a criança contar como foi a escola, as dúvidas, o bullying que estava sofrendo com o coleguinha. Aí eu aplicava uma técnica, enfim, para isso, né, para aquilo que era necessário para ressignificar dentro da mente, e o restante do tempo eu usava para trabalhar com os pais. E até hoje é assim, não é diferente. E aí então, tá, mas por que não então começar a trabalhar casais? E foi onde começamos a olhar para casais, de uma forma, num passo a passo e tudo mais, e fomos começando a aplicar algumas atividades, alguns exercícios, e que começaram a fazer sentido e dar retorno, e o pessoal trazendo feedback, a gente está se relacionando melhor, a gente está conseguindo oferecer mais afeto um ao outro. Aí comecei a perceber que a mulher lá de 30 anos ainda não consegue abraçar o marido porque teve assédio lá atrás, porque teve uma infância bem rígida, porque os pais não passaram essa parte da água, porque eles também não sabiam passar afeto. Ela não aprendeu a ser afetuosa, não participou de nenhum treinamento para ser afetuosa. O que acontece? É claro que ela não vai ser afetuosa com quem está próximo. A gente passa para frente aquilo que está no nosso coração, seja amor ou seja ódio. Está dentro de nós, a gente passa, em algum momento a gente vai passar. Então, aí, vamos desenvolver afeto. E através de treinamento, de técnica, de atividades, eu fui percebendo que realmente, se a pessoa fosse lá e repetisse, ela se desenvolvia e daqui a pouco se tornava uma pessoa afetuosa. E aí alguns maridos, inclusive nessa parte da esposa, começaram a me encontrar nos comércios da vida e dizer: Valdir, minha esposa melhorou lá, muito obrigado. 10 pra ti. Legal, né? Eu disse, pô, o que eu imagino, né? Pro homem, a esposa melhorou no afeto, está oferecendo mais afeto, e com certeza a parte sexual deve ter melhorado também, né? Aí eles ficam felizes, né? E é isso mesmo que vai acontecendo. E é claro que tem a parte do homem também. Teve homem que passou por mim lá, que foi a partir do momento que ele passou por lá, por treinamento, que ele começou a dar um beijinho no rosto da esposa, porque senão nunca tinha dado. E de homem, depois de tempo, a gente se encontrar e dizer, viu, depois daquelas vezes eu nunca mais deixei de dar um beijinho no rosto da esposa, dizer para ela que eu te amo toda vez que eu saio de manhã de casa.